Olá, muito boa noite aos ouvintes da 95.7 FM. Muito boa noite também a todos aqueles que nos acompanham agora ao vivo pelo YouTube, pelo Instagram e pelo Facebook. Hoje é sexta-feira, dia 25 de agosto, e está começando o programa Justiça e Conservação. Sempre é bom lembrar, sempre é bom destacar que este é o primeiro e único programa diário da Rádio FM em todo o Brasil, totalmente dedicado a temas como sustentabilidade, ciência, história e conservação da natureza. Eu sou Maria Celeste Corrêa e fico com vocês até às 19 horas. Hoje nós temos a nossa coluna Perspectivas do Antropoceno, com Carlos Bocuí. O tema desta semana será a transição ecológica no Antropoceno. Vamos explorar o histórico civilizacional, o modelo econômico predatório, os impactos sobre o meio ambiente e as perspectivas futuras diante das mudanças climáticas. Fique com a gente dentro de 10 segundos. Hoje o programa Justiça e Conservação discute as perspectivas da transição ecológica com o nosso colunista Carlos Bocuí. Boa noite, Carlos. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Maria Celeste. É um prazer estar com vocês de novo para discutir essa questão tão importante que é a nossa perspectiva de antropoceno. Não é? Como é que nós estamos vendo esse processo de transição e quais os caminhos possíveis e desejáveis para a humanidade nessa transição? Eu acho que a gente pode começar explicando para quem nos acompanha o conceito de transição ecológica. Nós passamos por um processo civilizatório que ao longo do tempo veio ocorrendo sem limites, né? Você tem um consumo sem limites, um uso de energia fóssil, provocando impactos ambientais. Então, esse comportamento da humanidade levou a uma transformação do planeta para um ponto onde houve um extrapolamento dos limites aceitáveis, ou seja, nós abusamos, né, do planeta no sentido de extrapolar os limites daquilo que ele poderia oferecer. E, para fazer um ajuste nesse processo, é necessário que você faça uma transição, né, um realinhamento das atividades humanas com a capacidade que o planeta tem de absorver esse metabolismo civilizatório, o metabolismo da humanidade. Então, a transição ecológica, ela é, na verdade, um alinhamento, um repensar, né, da humanidade diante da descoberta, da percepção que o planeta tem limites e que, se nós não fizermos uma adequação do nosso comportamento a esses limites, as consequências são muito duras para a humanidade, como, por exemplo, as mudanças climáticas. Diante da sua avaliação, diante de tudo que você já viu e já estudou, a gente começa essa transição por onde? Então, Maria Celeste, eu acho que a gente começa essa transição aqui, né? na compreensão, na capacidade de entender, né? De refletir e entender. E aí essa capacidade de transformação, ela tem início na filosofia, né? Numa perspectiva de você pensar, né? Uma forma, compreendendo o processo, uma forma de adequação. Eu tive a oportunidade de visitar o Museu Nobel, e lá eles têm uma frase muito interessante. Nós não tínhamos dinheiro, então tivemos que pensar. Então, essa perspectiva de você, diante das dificuldades, você pensar, refletir, buscar novos caminhos, é justamente o que nós temos que fazer hoje, né? Essa realidade do antropoceno, onde você se encontra
num processo de extrapolamento de limites, leva a uma necessidade de adequação. E essa adequação, ela tem velhas demandas, quando você pensa como você tem que gerenciar esse processo de transição. Por um lado, você tem um passivo ambiental de populações pobres, de gente sem esgoto, gente sem água potável. Você tem uma série de dificuldades de um metabolismo civilizatório que já não dava conta do processo. Por outro lado, a atividade humana, nesse contexto, ela acabou extrapolando os limites do planeta. Então, como fazer para suprir as demandas clássicas, né, de esgoto, de resíduo, de tudo que a gente tinha de adequação já no processo civilizatório anterior para um novo processo civilizatório de decrescimento, né? Como é que você faz essa transição? Então, quando você olha, por exemplo, o PAC, o plano do governo agora brasileiro para fazer a aceleração do crescimento, bom, eu já fico assustado quando fala aceleração do crescimento, né? Porque esse é o nosso problema, não dá para acelerar o crescimento, nós temos que acelerar o desenvolvimento, né? Esse seria o plano adequado. Então, você tem que suprir água, esgoto, habitação, bem-estar para a sociedade humana, que ainda caminha no estado de pobreza, né, de dificuldade econômica, que não tem as suas necessidades fundamentais atendidas, e, ao mesmo tempo, você tem que diminuir o metabolismo civilizatório para que você se mantenha dentro dos limites do planeta, né? Essa equação, que tem um profundo componente social, ela eu acho que o nosso maior desafio, né? Quando o Brasil lançou aquele programa Energia para Todos, né? Você tem um processo onde grande parte da população, principalmente no Nordeste, não tinha acesso à iluminação, né? À luz. Na Índia, você tem uma grande população, a inserção social na Índia era, por exemplo, inserir 500 milhões de pessoas dentro do acesso à energia, né? Então, essa dimensão humana de você prover facilidades que a modernidade, que a ciência nos trouxe, e ao mesmo tempo você diminuir os impactos ao meio ambiente, é uma tarefa gigantesca, né? Como é que você administra esse processo, né? Então, eu acho que essa perspectiva vai um pouquinho na linha do que dizia Juárez, né, o presidente do México. Ele tinha uma carrocinha que ele, quando se via perseguido, né, no início da instalação da República Mexicana, ele jogava atrás da carroça a Constituição do México e fugia para proteger a Constituição, né? Quer dizer, tudo tem um começo, às vezes, difícil. E ele dizia, Juárez foi uma pessoa interessantíssima, ele dizia que a paz é o respeito ao direito alheio, né? Então, essa realidade de que você deve ter um modelo de sociedade que respeite o direito de todos, né, implica na percepção que muita gente, né, vai ter que abrir mão de muita coisa, né, e não no sentido de obrigatório, mas no sentido de abrir mão por opção para um modelo de vida mais sustentável, abrindo mão do consumo, né, para que você tenha essa possibilidade de nivelamento do metabolismo civilizatório, né? Eu acho que o nosso histórico de civilização, ele é complicadíssimo, porque ele vem de disputas entre nações, de conflitos geopolíticos do período colonial, uma divisão do mundo por grandes potências. Depois, no século XX, a grande divisão Ocidente e Oriente que ocorreu por conta dos fatos que encerraram a Segunda Guerra Mundial. Então, essa luta por poder, essa grande luta geopolítica, ela acabou demonstrando que existe uma competição muito forte entre os homens e ter é ser, né? Não o contrário. Então, esse modelo, que é o modelo capitalista, que é o modelo que exige um consumo absurdo, muito além do que as pessoas necessitam, né?
a perspectiva de abrir mão desse consumo excessivo é um dos grandes elementos transformadores. Então, quando eu digo que a questão começa pelo cérebro, é por essa opção, né? Por essa capacidade de percepção das pessoas de que o importante é você ter um mundo de justiça, de paz, né? E para se ter isso, você deve mudar o seu comportamento para um comportamento minimamente desejável para o equilíbrio planetário, né? Agora, como fazer essa transição? Então, nós estamos falando aqui de alguma coisa que Hegel colocava como Zeitgeist, o espírito do tempo, onde você tem um nivelamento das consciências humanas, e esse nivelamento ele acaba provocando um salto de comportamento da sociedade, e a sociedade se torna mais justa, né? Ela se torna, eu diria, ela dá um passo avante no sentido do estágio que ela estava antes. Henri Barrault, um musicólogo francês que eu tenho uma grande admiração pelo lado humanista, ele dizia o seguinte, que o século XX, seria conhecido como o século da barbárie armada da tecnologia, né? E foi, se você olhar o século XX, das duas grandes guerras mundiais, você vai ver exatamente isso. Então, o século XX, na verdade, ele representou uma espécie de estertor para o velho processo colonial, né? O velho processo de ditadores, mega-ditadores, situações napoleônicas, né? De domínio. E o que espanta hoje, né? Nos dias de hoje, no século XXI, é estarmos diante de uma realidade semelhante, que é a guerra da Ucrânia, né? Ao compasso em que a Rússia invade a Ucrânia, alegando que aquele território tem cidadãos russos e que, portanto, ela deveria tomar aquele espaço. Na verdade, continua o velho jogo político, né? E essa brincadeira da Ucrânia já custou 500 mil de vidas, né? Vidas e pessoas feridas. Então, é um processo muito doloroso. Mas eu digo tudo isso para dizer o seguinte: a gente não atingiu ainda essa consciência civilizatória que ela necessita de um componente essencial que Henri Barrault colocava e que Juárez colocava também, que é a paz, né? Se você não tiver um estado de paz, você não tem por que largar as armas, largar o sistema econômico para fazer a transição que o planeta exige, né? Então, essa reflexão, acho que é a primeira que a gente deve pontuar numa perspectiva de antropoceno, frente a uma transformação, é que a gente precisa de um estado de paz que possibilite uma transformação, que os países se despojem das armas, né, da matriz fóssil, né, dos seus exércitos movidos a petróleo. Então, essa é a realidade de uma condição básica para isso. É o que o Papa Francisco tem colocado, né, diversas vezes. O caminho de uma simplicidade voluntária, ele passa por um processo de desarmamento, né? Desarmamento em todos os sentidos, né? Você falou de paz como um elemento fundamental para a gente caminhar nesse processo civilizatório. E eu me lembrei de uma frase de uma outra pessoa que foi muito próxima de nós, aqui no Paraná, aqui em Curitiba, que é o ex-governador e ex-prefeito Jaime Lerner, arquiteto urbanista reconhecido mundialmente, que trabalhava com os processos de acupuntura urbana, pequenas mudanças para melhorar a vida das pessoas. E ele, uma vez, numa viagem à Serra do Mar, quando ele criou o Parque Estadual Pico do Marumbi, ele me perguntou: Maria Celeste, você sabe o que é felicidade? Eu disse para ele: puxa, governador, isso é complexo. Muito complexo para eu lhe responder assim, nesse chacoalho do trem aqui que a gente está agora. E ele disse: pois eu estava pensando sobre isso, olhando aqui a Serra do Mar, e eu cheguei à conclusão do seguinte: felicidade é ter opção. É quando a gente pode escolher. Eu nunca mais esqueci dessa frase, ela passou a nortear minha vida em muitos aspectos, e aí eu estou fazendo essa conexão da paz com a felicidade, porque você falou do PAC também, o nosso Programa de Aceleração do Crescimento. Ora,
se a gente precisa e deve, por obrigação ética, moral, com as pessoas desfavorecidas, a gente precisa prover saneamento, água potável e residência. Só que há opção, há maneiras de fazer isso respeitando mais o meio ambiente. Você pode criar projetos de casas populares que precisem utilizar menos energia elétrica, que tenham todo um modelo de sustentabilidade que não exige dinheiro, como se pensa. Não vai sair uma fortuna, basta mudar a chavinha, mudar o pensamento, mudar a maneira de ver e de planejar as coisas. Porque eu acho que seria muito interessante se a gente pudesse começar essa pequena revolução, pequena grande revolução, exatamente pelos mais desfavorecidos, dando a eles água, saneamento e casa de um modo muito mais sustentável. Você concorda, Carlos? Eu concordo. Em primeiro lugar, bom, meu respeito ao Jaime Lerner pela visão de urbanismo que ele tinha, né? E pela realidade de que 80% da população mora em cidades. Então, se você quiser mudar o modo civilizatório para um modo vivente mais adequado à modernidade, aos limites planetários, você tem que mudar as cidades, né? A concepção de cidades, da forma como elas se dão hoje. E para isso você tem dois caminhos. Um deles é o planejamento das cidades, é como você ocupa o território, né? A forma ecológica que você necessita para fazer essa ocupação do território. E aí tem um grande processo de readequação, né? Então, trabalhar os processos habitacionais, o saneamento, a energia, tudo que é uma necessidade, todas as necessidades que o metabolismo urbano exige, você tem que trabalhar num paradigma novo, que é o paradigma da sustentabilidade. Então, nós temos novos princípios, né, novos elementos a serem aplicados no que já foi construído e no que nós temos a construir. Né? Por um lado, atendendo essa demanda que você coloca, que eu acho que essa é a grande perspectiva, que a gente se encontra no meio de uma transição em que você tem que fazer alterações e, ao mesmo tempo, você tem uma grande população ainda desassistida, né? Quer dizer, é uma transição difícil, porque ela tem que manter um ritmo ainda para contemplar esses elementos que são atrasos, né, civilizatórios, em termos de habitação para todos, né, saneamento para todos. Então, essa perspectiva de você construir a cidade com um olhar diferente, com um novo olhar, ela demanda também indicadores novos, né, para você perseguir. Quando nós hoje trabalhamos com os nossos indicadores clássicos, né, por exemplo, o PIB, né, o Produto Interno Bruto, então você olha uma cidade, a cidade aqui tem 500 mil habitantes e, portanto, ela tem uma renda, ela gira tantos milhões ou bilhões por ano, e isso dividido per capita dá tanto. Então, que legal, essa cidade está muito bem, né? Então, essa métrica, né, de fazer o cálculo per capita é um absurdo, né? O correto é você começar a medir tudo pelo Índice de Desenvolvimento Humano, que contempla exatamente a habitação, que contempla até num grau mais elevado de percepção e de indicador, contempla a felicidade, né? O quanto essa população é feliz, é satisfeita, né? Um pouco no que o Jair Lerner falava, né? Tem que ter um indicador para a felicidade. Então, essa perspectiva de uma transformação civilizatória passa por uma perspectiva de uma nova métrica a ser adotada pela sociedade para os objetivos que a gente entende que sejam um mundo sustentável, que passa pela realização do ser humano também, né? Da capacidade da humanidade de prover condição mínima para que as pessoas se sintam vivas e felizes, né? Vivas e tenham esse bem-estar que o ser humano merece. Os indicadores de bem-estar são extremamente complexos, mas a gente pode discutir isso com calma um outro dia. Eu acho que a questão é como transformar o ambiente físico, não é? Para um ambiente que seja menos
agressivo ao meio ambiente. Como tornar as nossas cidades com menor emissão de carbono, com transporte de qualidade, onde as pessoas não tenham que ter cada um o seu carro, porque quando nós pensamos em transição para a sustentabilidade, não dá para pensar que cada um vai ter um carro, muitas vezes nem um patinete vai ser possível pelos recursos naturais disponíveis, né? Então, essa nova visão de um mundo mais adequado à sustentabilidade, ele passa por perspectivas coletivas, né? De transporte compartilhado, de transporte coletivo, de trabalho em casa, home office, né? Eu luto por home office há mais de 10 anos, viu? A Covid acabou comprovando de uma forma completamente difícil, né? O que eu já advogava há 10 anos atrás, aliás, já era uma iniciativa nos Estados Unidos de você substituir 20% do trabalho que é feito em escritórios por trabalho em casa. E isso diminui o problema de tráfego, diminui a poluição em 20%, permite maior convívio com a família, dá mais qualidade de vida para todos. Então, há muitas coisas que você pode trabalhar numa cidade e que elas trazem um ganho para o índice de desenvolvimento humano, né, para o cidadão. Então, essa perspectiva de transformar os espaços urbanos, onde vive 80% da população, é o grande desafio, né? Claro que nós temos desafios específicos no campo, mas nas cidades eu acho que vale a pena pensar esse novo modelo que ainda está tateando, porque as grandes cidades elas convivem com o conflito da especulação imobiliária, que é aterradora. E o plano diretor, que são os planejamentos, eles não têm um conteúdo ambiental mínimo que consiga fazer frente para essa realidade. Por exemplo, hoje em São Paulo abriu-se uma perspectiva, sem licenciamento ambiental, de você verticalizar a cidade ao máximo em distâncias de 700, 800, algumas quadras ao longo dos metrôs, ou seja, você cria uma área que você pode fazer uma verticalização. Em toda a cidade, você vai ter esses pontos, e essa verticalização ela não tem um dimensionamento do impacto que ela gera, né? Então, ainda estamos diante de um lobby fortíssimo da indústria de construção, né, da especulação imobiliária, e isso se contrapõe à perspectiva de construção de cidades saudáveis, de cidades que sejam mais justas, né, mais adequadas à sustentabilidade e à qualidade de vida. Parece que as pessoas agem ainda, as pessoas eu digo, quando eu digo as pessoas, empresários, políticos, pessoas que têm poder de mando, de comando, de decisão. A maioria ainda age de um jeito inercial. Sempre foi assim e é assim que eu faço, porque sempre foi assim. Mas, como você colocou muito bem já no título do programa, a gente precisa fazer uma transição porque não é mais assim. E cada vez vai ser menos assim, diante das mudanças climáticas que a gente está enfrentando agora. Então, há muitas maneiras de se fazer as coisas, mas me parece que um modelo antigo predomina. Eu não sei até que ponto, Carlos, você avalia isso como essa inércia, como um padrão cultural difícil de mexer, como puramente interesse econômico, porque gastar mais interessa a determinados grupos, e vender, criar dificuldades para vender facilidades também acontece muito no Brasil, ou são as duas coisas que acontecem? O que você acha, Carlos? Cultura ou dinheiro? Olha, eu acho que ainda é a lógica do PIB, né? Hum. Você tem um investimento financeiro, ciclo financeiro forte, né? Não importa qual seja a sua origem. Você pode ter um PIB muito forte, né? Um produto interno bruto fortíssimo com venda de armas, né? Uhum. Você pode ter uma venda fortíssima
dentro de uma Covid com venda de medicamento, de vacinas, né? Então, o PIB, ele é completamente amorfo do ponto de vista social, né? Ele não se importa. O dinheiro é o dinheiro. Então, a questão é, a gente tem que transformar a economia. A economia tem que ter um novo sentido. Quando você funda uma empresa, o objetivo dessa empresa, estatutário, é lucrar, né? E muitas vezes, se é uma grande empresa, é distribuir dividendos aos acionistas. Então, o objetivo daquela empresa, como, por exemplo, a Petrobras, no Brasil, é de aumentar o seu lucro, explorar os poços de petróleo que ela puder explorar, inclusive na foz do Amazonas, se lhe for permitido, né? E isso permitirá a ela um enriquecimento como empresa, ela paga impostos e o governo fica feliz porque tem dinheiro disso também, paga royalties e as cidades que estão no seu entorno ficam felizes também. Por outro lado, você tem acionistas que estão lá investindo o seu dinheirinho também na Petrobras e vão receber dividendos, né? Só que esse tipo de atividade petrolífera, ela praticamente inviabiliza a vida no planeta, porque você está gerando carbono, colocando na atmosfera, e cada tonelada vai permanecer por 100 anos ou mais, né? Então, a questão é, essa companhia, ela gera sustentabilidade ou gera insustentabilidade, né? Esse capital, essa forma de trabalhar, ela está voltada para o bem da sociedade ou para o malefício da sociedade? Trilhar o dinheiro, todo o dinheiro circulante, tendo a sua finalidade esclarecida, se você tiver uma forma de track the money, seguir o dinheiro, saber para onde vai, você vai ter uma possibilidade de saber se o modelo que você está adotando é um modelo de sustentabilidade ou insustentabilidade. Então, a responsabilidade socioambiental do agente financiador, do setor financeiro, porque normalmente as empresas não põem seu próprio dinheiro, elas são financiadas em projetos, né? É a grande transição que nós temos que fazer. A economia, ela tem que ser transparente e tem que haver uma clara identificação das digitais dessas empresas nos malefícios que estão ocorrendo, por exemplo, na questão das mudanças climáticas. Então, ser um empreendedor e ter esse comportamento, Celeste, como você coloca, um comportamento inercial do business as usual, dos negócios como sempre foram, né? Eu continuo lucrando porque sempre foi assim. Não é mais assim. As coisas mudaram, né? A legislação mudou. O Brasil tem uma Constituição Cidadã, por exemplo, que ela diz claramente que a função social da propriedade ela tem as suas limitações, né? Então, esses limites que existem para construtividade e que existem também para o capital são elementos a serem compreendidos, né? E não é de hoje, né? Se você pegar Thomas Malthus, se você pegar Mills, os grandes economistas, sempre foi dito que o homem não deve ser o lobo do homem, né? A economia ela deve funcionar para o bem da humanidade. Então, essa transformação, essa transição da economia, ela foi fortemente perseguida pelas Nações Unidas com a edição da Economia Verde, na Rio+20, né? Que ocorreu em 2012. Essa perspectiva de uma economia mais evoluída, mais voltada a um caráter humanístico, na verdade, ela não conseguiu ter bons resultados, porque ela chegou no momento em que nós estávamos, enquanto sociedade humana, mergulhando no processo que é reconhecido como backlash, de retrocesso. Porque a partir do momento que se conquistou posições para a área ambiental e se restringiu as atividades predatórias no final do século XX, esses setores eles se rebelaram e começaram a criar contramedidas para provocar um retrocesso para que as coisas voltassem aos velhos negócios de sempre, né? Business as usual, os negócios como sempre foram. Então, o que se espera no momento é essa transformação da sociedade no sentido de adotar um sistema econômico que seja socialmente justo, né? Essa transição é extremamente difícil e ela conta justamente com
velocidade, tem que trabalhar contra a velocidade inercial que você citou, porque é como se as pessoas estivessem num processo arremessadas pela velha tendência, e é a mesma coisa que orienta combustíveis fósseis, desmatamento, colocação de gado na Amazônia, quer dizer, é o velho modelo da economia, né? Ela não atende mais à sociedade, então ela deve ser modificada, né? Então, esse ponto, para a transição ecológica, é um ponto-chave, a transição feita pela economia, uma economia socialmente e ambientalmente justa. Agora, para que isso tudo possa acontecer, já que o poder do dinheiro continua nas mãos dos mesmos grupos, é preciso pressão. E para que haja uma pressão continuada, consistente, para que se obrigue o debate, para que o debate seja mandatório, seja uma exigência da sociedade, é preciso formar massa crítica. E como é que a gente faz isso hoje, por exemplo, no Brasil? Bom, eu vou te dar um exemplo da comunidade europeia, né? Não é o melhor paralelo para nós, porque é uma situação cultural diferente. A lei da due diligence, que está ocorrendo agora na Europa, que é o acordo Green Deal, o acordo verde, né? Ela traz elementos interessantíssimos, porque ela traz uma punição para empresas que, dentro do mercado, elas trabalhem com destruição ambiental, né? E essa lógica é fácil de compreender pela lógica de mercado. Se você disser, olha, eu extraio madeira ilegal, né? Não plantei aquela madeira, era uma floresta, eu só retiro a madeira, embarco no navio, vendo e recebo, né? Aí você tem outro pessoal que planta madeira, cultiva madeira, espera a madeira crescer lá na floresta, madeira certificada e vende no mercado. E quem fez tudo de forma ilegal faz de uma forma muito mais barata. Então, se trata, no regramento de mercado, em concorrência desleal. E é claro que você tem que regrar isso, né? Tem que haver uma regularidade ambiental para que os produtos colocados no mercado, eles sejam produtos que não sejam recheados de carbono, que não tenham trabalho escravo, que eles tenham todas as condições de abarcar os avanços civilizatórios que nós temos no sistema de conquistas sociais, né? Então, esse, me parece, Maria Celeste, que é um dos elementos-chave, que é a possibilidade de você ter um regramento de mercado que realmente faça valer requisitos de certificação ambiental, né? Aí você tem que ter uma condição de rastreabilidade do mercado para que isso não aconteça. Então, eu acredito que essa transformação, ela se dá em conformidade com os avanços da sociedade na legislação, né, que é o caso da legislação europeia, da legislação brasileira, que é bastante boa nesse sentido também, né, e que aqueles que trabalham na ilegalidade, eles sejam duramente punidos. O que aconteceu agora no Brasil é um elemento que dá um indicativo claro disso. Você tinha um IBAMA que não funcionava, né? Não emitia multa, estava absolutamente neutralizado, porque havia um governo que tinha um entendimento que a questão ambiental não tinha que atuar de forma prioritária. Que cortava o dinheiro até do combustível, não havia dinheiro para combustível, para abastecer os veículos, para que os fiscais pudessem entrar nos veículos e fossem até as regiões, as zonas, os locais onde estavam ocorrendo os crimes. Quer dizer, nem combustível havia. Essa é uma lógica bastante interessante, né? O pessoal sempre diz que você quer incentivar a criminalidade, corta a gasolina da polícia, né? Cortou o combustível, você não tem mobilidade, não tem como atender, não tem como fiscalizar, né? Então, de fato, essa realidade ela acontecia. Também a retirada das multas, a retirada de metodologias que praticavam o controle da criminalidade. Então, o que aconteceu é que você teve um completo desmantelamento do aparato estatal que controlava o desmatamento na Amazônia.
A partir do momento em que o governo atual começou a remontar o sistema, o desmatamento caiu 33% no primeiro semestre. O que mudou? Né? Os fiscais são tão poucos como eram antes, só que eles estão funcionando. Né? Então, o que nós estamos vendo hoje de queda do desmatamento é um retorno à normalidade que se dava antes do governo de Jair Bolsonaro. É só isso que está acontecendo. Agora, nós precisamos ir além disso para zerar o desmatamento, né? A questão é essa. Mas então, essa questão do regramento de mercado, de você ter o papel do Estado, que faz a sua parte, a fiscalização, né? É um conjunto de elementos que podem trazer um grau de normalidade, de cumprimento da lei, né? O Brasil sempre teve essa dificuldade do enforcement, da aplicação da lei, né? A gente tem, as leis são bastante robustas. Ainda há avanços na área ambiental, que é a necessidade de você tornar a natureza sujeito de direitos, né? Esse é um elemento importantíssimo e alguns setores mais progressistas da área de direito ambiental estão trabalhando já nessa proposta. Alguns países estão avançando, o Equador, a Bolívia. Então, o Brasil também deve avançar nesse sentido. Quer dizer, é possível você aprimorar o arcabouço legal. Mas, então, eu dividiria essa questão da regularidade ambiental em três fatores: o papel do Estado, né? O papel do legislativo, no sentido de aprimoramento daquilo que pode ser aprimorado, e o papel do próprio mercado, na perspectiva de que ele crie regras para evitar a concorrência desleal que ocorre à custa da degradação ambiental. Com toda certeza. Isso que você colocou na sua fala anterior sobre a legislação compreender e abranger e abarcar a natureza como um sujeito de direitos, isso já vem acontecendo, inclusive no Brasil, de forma isolada, com legislações isoladas, uma inclusive no norte do país, em que eles, numa cidadezinha muito pequena, que eles conseguiram transformar um rio em sujeito de direitos. E por que eles correram tanto para fazer aquilo? Porque descobriram que uma terra muito próxima de uma área indígena e junto àquele rio, uma terra que era uma fazenda que tinha digamos assim, uma produção habitual, foi arrendada para produtores de soja. E era uma grande área. Então, eles já tomaram uma decisão, os indígenas, as organizações não governamentais, o legislativo, para tentar proteger o rio para o que vem pela frente. Então, é ponto a ponto. Imagina um lugar perdido no meio da Amazônia, no norte do Brasil. Nem sei se tem estrada lá, pois o pessoal vai plantar soja. É um negócio assim, é muito difícil controlar, porque é um brilho muito sedutor esse sucesso que essa commodity faz no Brasil. Como você falou, é a mesma relação com o PIB. É um sucesso relativo que serve para alguns, mas é um discurso muito facilmente assimilável pela sociedade. Não lhe parece, Carlos? Eu acho que aí você toca no ponto da transição do agronegócio, né? Da transição da questão agrícola, né? Da agroecologia, né? Como é que a gente faz essa transição? Essa transição tem que acontecer, né? Veja o que nós temos hoje de poluição decorrente de agrotóxicos, né? Nos lençóis freáticos, nos copos d'água, né? Houve um estudo do Ministério da Saúde de alguns anos atrás, 4 ou 5 anos atrás, que dizia que, não sei, não me lembro o percentual de cidades, mas era um percentual grande de reservatórios que atendiam cidades tinham contaminação por agrotóxicos, né? E a questão é, o tratamento convencional de água, ele não dá conta dessa retirada de elementos químicos mais agressivos. Então, as pessoas estavam consumindo na água, né, o resultado do que sobrou, né, como resíduo da agricultura, né? Então, essa possibilidade de que no futuro a gente tenha um avanço no modelo econômico
vai ter a diretriz, certamente, de financiar um tipo de agricultura que seja ambientalmente correta, né? E não dá para imaginar que hoje a agricultura praticada no Brasil, de determinadas culturas, com os agrotóxicos que existem, proibidos na Europa, mas que continuam sendo utilizados no Brasil, né? Que ela tem uma regularidade ambiental no sentido de um nivelamento global. Não tem, né? Isso vai ser um fator impeditivo no futuro, inclusive para a exportação dessas commodities, né? Com certeza vai ter que identificar que tipo de produto químico utilizou na produção daquele material, né? Porque o avanço é esse, é você ter uma rastreabilidade do processo produtivo. Então, essa transição que o Brasil precisa fazer na área da agroecologia também implica nessa questão colocada da proteção do rio. Quer dizer, você tem que tornar o rio um indivíduo, um sujeito de direitos, para impedir que haja uma produção naquela região que vai acabar envenenando o rio, né? No final das contas, com o modelo de agricultura que se pratica hoje. Então, a agroecologia é um elemento importantíssimo nesse processo, é uma das frentes da transição ecológica, né? Agora, ela demanda maiores cuidados, ela demanda maiores custos, ela demanda uma velocidade não tão abrupta. Eu participei do Conselho Nacional do Meio Ambiente e, numa discussão sobre micronutrientes, que era uma forma de você colocar no solo brasileiro elementos químicos que poderiam favorecer as plantas, fazer com que elas crescessem mais rapidamente, porque havia uma recomposição do solo. O argumento do setor da agricultura era que o Brasil tinha que crescer como produtor de commodities para a China e que precisava ter mais safras por ano. Então, a gente tinha que acelerar o processo de produção para atender o mercado chinês. Então, dentro do Conselho Nacional do Meio Ambiente, já se buscava uma forma de prover facilidades para o solo brasileiro para que você tivesse essa possibilidade de ampliar a produção agrícola. Só que o que se pretendia, na verdade, era lançar no solo produtos de interesse do solo, mas também produtos que não eram de interesse do solo. E aí, metais pesados, né? Nós levamos 25 especialistas do CONAMA para desmantelar a iniciativa, para comprovar que aquilo não podia acontecer, né? E essas iniciativas de abrandamento, né, de legislação, de facilidades para a produção, sem ter o cuidado ambiental, elas acontecem com frequência. Eu recebi hoje um material dos funcionários do IBAMA, dando conta de que as plataformas de petróleo elas estão mudando o índice de qualidade de água no entorno das plataformas de petróleo para facilitar o manejo, ou seja, você pode ter mais óleo derramado no entorno das plataformas do que poderia antes. Eles querem abrandar o indicador de qualidade das águas, né, nessas proximidades, né? Quer dizer, é um absurdo, né? A gente tem que evoluir para a tecnologia que não polua, mas nunca pensar no processo de retroagir. Aliás, um dos princípios muito bons da legislação brasileira é o princípio do não retrocesso, né? De você não retroagir nas conquistas ambientais. O que se pretende para o petróleo nas áreas das plataformas e o que se pretendia para a agricultura no uso abusivo do solo, colocando elementos que não são adequados para essa produção, né? Então, Maria Celeste, eu acho que essa perspectiva de transição ecológica ela passa pelo que nós conversamos aqui, por um processo de compreensão, passa pela transição da economia, passa pela transição da agricultura, não é? E ela passa por transição de cidades, como também já falamos, não é? E passa por um modelo de gestão voltado à sustentabilidade, um modelo integrado de gestão voltado à sustentabilidade, não é? São muitos desafios conjuntos tão amplos quanto a sinergia de impactos que a gente vive hoje, né? Quer dizer, você tem que criar um sistema que ele seja corretivo para tudo aquilo que está em desconformidade ambiental. E mais, garantir que você tenha um ganho ainda para que você retroaja para um ponto de equilíbrio, porque a gente ultrapassou
o limite das alterações aceitáveis, né? Trabalho gigantesco, né? E aí, o governo lançou o PAC e lançou também o plano de transição ecológica. Só que o plano de transição ecológica do governo, ele ainda está muito pouco definido e ele atua principalmente na questão do mercado, com créditos de carbono, por exemplo, para atacar a questão do aquecimento global, né? E aí eu levo sempre em consideração uma frase dita pelo Príncipe Charles, que agora é rei, e ele estudando lá com a assessoria real britânica a questão do mercado de carbono, eles concluíram que se o carbono continuar custando a tonelada tão barata quanto custa hoje, ela nunca vai ser uma solução para as mudanças climáticas, porque sempre vai ser mais conveniente para algumas atividades industriais comprar o crédito de carbono, como nós comprávamos as indulgências, né, na Idade Média, quer dizer, continua a cometer o pecado, né? Então, esses instrumentos econômicos, eles têm que ser verdadeiros, né? Eles têm que ser eficazes, têm que ser eficientes. Não pode criar mecanismos simplesmente para manter as coisas como estão. E me parece que, às vezes, a intenção é essa, né? É criar mecanismos que, na verdade, são superficiais, né? Então, por isso, a transição ecológica, ela também é chamada de deep transition, de transição profunda, porque ela não é e não pode ser superficial, né? E para ser profunda, a gente tem que refletir muito sobre ela e construir muitos mecanismos para fazer essa adequação. Existe também um outro problema, que é a perpetuação, a repetição de mentiras para tentar manter esse modelo que não funciona. Então, por exemplo, voltando à questão da agricultura, mas a população do mundo continua crescendo, o Brasil precisa de mais área para plantar, então a discussão não é bem assim, porque as pessoas precisam comer. Quando a gente já sabe, desde o final dos anos 90, existem estudos que comprovam que o Brasil não precisa derrubar mais nenhuma árvore para aumentar a produção de alimento. O que o Brasil precisa é melhorar a produtividade, o que é outra coisa bem diferente, mas na mesma área, no mesmo lugar, com outros métodos, inclusive menos agressivos à natureza. Mas existe uma parte da sociedade que continua batendo nessa tecla. E de tanto repetir, muita gente ainda acredita. Como é que se combate isso, Carlos? Bom, isso aí é mais ou menos como combater o mito de Midas, né? Tudo que você toca vira ouro, né? Você não tem limites para isso, e no final você morre de inanição, né? Porque você não consegue mais comer ouro. Essa história da expansão infinita, ela é absurda. Primeiro porque o Brasil tem grandes, enormes áreas de pastagens degradadas que poderiam ser reflorestadas, que poderiam também ser eventualmente utilizadas para a agricultura. É um processo de recuperação. A gente não pode viver de exploração da água verde, né? De desmatar aquela área onde você tem água no solo, né? Porque é isso, é água verde. É água que está lá na floresta, mantém o solo úmido. Você tira a floresta, ela vai ser legal para você fazer uma plantação. Já está pronto, né? Já está tudo lá. Só que você elimina a floresta, né? Então, a discussão sobre água verde é uma discussão dos limites planetários hoje, né? É uma grande discussão, porque essa subutilização da floresta, tirar a floresta para utilizar o solo úmido, é uma situação completamente absurda diante das mudanças climáticas. Mas esses mitos, Maria Celeste, que são mitos do reino de Midas, né, visam promover a facilidade, né, visam promover a continuidade do processo. Existe gente contratada pensando isso pelo setor de petróleo. O setor de petróleo contrata cérebros para pensar nas questões climáticas, para colocar dúvidas da certeza científica. Isso é feito. Nós vimos isso acontecer no Brasil.
Eu conheço algumas pessoas que notoriamente, fazem essa defesa. E, claro, os argumentos são completamente desarrazoados quando você compara com os dados do IPCC, né? Que tem todo um lastro científico de pesquisa de 280 cientistas de 197 países, né? Quer dizer, é uma realidade de cuidado, acuidade científica muito grande. Mas, assim mesmo, se você semeia uma dúvida, a dúvida permanece, né? Então, o primeiro passo da fake news é semear a dúvida, né? Coloca uma posição divergente, por mais louca que seja, desarrazoada, mas assim mesmo ela leva a pessoa a pensar, será? Né? Ela semeia a dúvida, né? Essa abertura de semear a dúvida é uma estratégia utilizada para quebrar todo um trabalho científico que é feito com seriedade, né? Então, isso funciona no agronegócio, porque as forças do agronegócio. Aliás, a Marina chamou de agronegócio, a Marina Silva, né? Chamou de Ogro. Ela chamou de ogronegócio, ogronegócio. ogronegócio, e aí houve uma reação muito forte contra ela com relação a isso. Mas, de fato, você tem um pequeno setor, né, 2% do agronegócio, que é um setor predador, e que não tem aquele componente ético, né, que deve ser a raiz de todas as atividades econômicas, né? Você não tem ética e você tem poder econômico, você vai causar uma destruição enorme, né? Ética é o elemento fundamental para toda e qualquer atividade dentro do mundo civilizado. Então, essa falta de ética leva à mentira, à falsidade, a esse levantar dúvidas do processo, e essas pessoas são financiadas a peso de ouro, né, para semear essa discórdia no mundo científico. Ela respondeu muito bem, inclusive, ela foi questionada em plenário pela ex-ministra da Agricultura. Ela foi questionada, a Tereza Cristina pediu que ela não dissesse, que Marina não usasse mais a expressão ogronegócio, e sim agronegócio. E aí a Marina explicou para ela a diferença entre agro e ogro, e disse que era didático usar a expressão para diferenciar a agricultura praticada de forma razoável, ética e responsável, daquilo que é a predação ambiental que se diz agricultura. Ela fez uma explanação muito correta e venceu o embate ali em plenário. Está circulando esse texto da Marina, essa fala da Marina em imagens pelo Brasil todo, né? A ex-ministra disse o que queria e ouviu o que não queria. A verdade é essa. É difícil você pedir para alguém para não usar a figura de retórica, né? Não dá, né? A dialética, ela exige, ela faz parte você utilizar elementos ilustrativos, né? Ogronegócio me parece um adjetivo muito bom para quem desmata, para quem destrói a natureza, né? Eu acho perfeito. Então, a Marina foi absolutamente correta. Perfeito. Olha, a gente já está encerrando, mas tem uma pergunta que veio do Instagram, da Idelgard. Ela diz: as propriedades das cidades deveriam ter reserva legal, como as propriedades rurais? 20% de área não permeabilizada já mudaria muito as cidades. Olha, eu sou um defensor da função social da propriedade, né? Porque você sabe que a gente não é proprietário do meio ambiente. Então, se você tem uma área e essa área ela tem uma função ecológica, ou pode ter uma função ecológica, é claro que você não pode dispor disso. Aliás, a nossa legislação, o Código Florestal, estabelece isso de forma muito clara, né? Mas a sua ideia é muito interessante, da gente transformar uma parte, não é, da obrigatoriedade de terreno, e esses terrenos são disputados metro a metro, né, pelo valor que tem, para que você tenha obrigatoriedade, por exemplo, diante das mudanças climáticas, de plantar lá árvores, né, de ter uma vegetação, de você ter sistemas de captação de água que sejam
adequados do ponto de vista de salubridade, quer dizer, você destine parte da sua propriedade para elementos de sustentabilidade urbana, né? Eu acho que, sim, eu acho que no futuro nós deveremos ter regramentos que possibilitem a transformação das cidades em cidades mais resilientes, mais sustentáveis, e isso vai implicar certamente em maior restrição do solo urbano, né? Não, não deixando as áreas todas na mão do capital especulativo. Carlos Bucuí, eu agradeço imensamente por essa conversa. É a nossa segunda conversa e eu, na primeira, já aprendi muito, nessa aprendi ainda mais e eu estou muito feliz com esse nosso encontro e com essa possibilidade de seguir aprendendo com você. Muito obrigada, um grande abraço e até a nossa próxima coluna. Obrigado, e vamos refletindo sobre como nos comportarmos no antropoceno, né? Essa é a questão, a saída para a humanidade. Obrigada, um abraço. E esse foi o programa Justiça e Conservação desta sexta-feira, 25 de agosto. Nossa equipe é formada por Jean Guimarães, Guilherme Batista, João Marcelo Leal e Maiala Fernandes. Quem apoia o nosso programa? Melíponas, ERT Bioplásticos e Instituto Legado. A vocês que nos acompanharam até agora, um grande abraço, muito obrigada, um excelente final de semana. Até segunda-feira.